Boa noite a todos e a todas. Agradeço a presença de todos, sob a proteção de Deus, levar abertos trabalhos da presente sessão extraordinária, conforme dispõe os artigos 161 e 162 do Regimento Interno. Então, está dispensada a execução do INPE Pescaria Brava. Conforme dispõe o artigo 162 do Regimento Interno, solicito ao senhor secretário para que realize a leitura da ata 41ª sessão ordinária realizada em 29 de novembro de 2021. Ata da 41ª sessão ordinária da terceira legislatura da Câmara Municipal de Pescaria Brava, ano 2021. Aos 29 dias do mês de novembro de 2021, com início às 19 horas no plenário da Câmara Municipal de Pescaria Brava, situadas na dependência da sede do Poder Legislativo, na rodovia BR-101, KM-320, bairro KM-37, neste município de Pescaria Brava, reuniram seus vereadores em caráter ordinário sob a presidência do vereador Jairson Castro de Souza e secretariada pelo vereador Jair Ronaldo Corrêa. O presidente dispensou a execução do hino municipal. Posteriormente foi realizada a leitura das atas da 40ª sessão ordinária. Realizada a leitura, a ata foi colocada em discussão e votação, sendo aprovado por maioria. Em seguida, foi realizada a chamada dos vereadores para a constatação de quórum para votação de matéria inclusa na pauta. Feita a chamada nominal, verificou-se a presença dos vereadores Jair Ronaldo Corrêa, Jairson Castro de Souza, João Batista de Medeiros, Leandro Francisco, Miguel da Silva, Rinaldo Rodrigues, Rosilene Faísca da Silva e Thalita Santos Cornélio. Havendo quórum regimental, o presidente solicitou ao secretário que realizasse a leitura das proposições e projetos de leis constantes na ordem do dia. Requerimento de número 33, de 2021, os vereadores solicitaram a realização de uma reunião na próxima segunda-feira, dia 6 de dezembro de 2021, às 18 horas, com o senhor prefeito municipal Deilson da Silva de Souza, juntamente com a senhora secretária de Educação Karina Marques Goulart, para tratativas quanto à seguinte pauta. Solicitamos as seguintes informações: relação de motoristas e monitores de ônibus escolares e qual o seu trajeto, qual o número de alunos e estudantes de cada escola, se haverá deslocação de alguma turma para outra escola de outros bairros. Justifica-se que foi repassada informações aos vereadores de que há motorista de ônibus escolares circulando em alta velocidade e que há motoristas deixando crianças atravessarem a estrada ao invés de estacionar o ônibus em frente à escola. Em seguida, foi realizada a leitura do seguinte projeto de lei complementar de número 05 de 2021, de autoria do Poder Legislativo, que altera dispositivos da lei complementar de número 121 de 2021, de 17 de maio de 2021 e da outras providências. Posteriormente, foi realizada a primeira votação dos seguintes projetos: projeto de lei complementar de número 28 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que institui um programa de recuperação de créditos fiscais refins no município de Pescaria Brava, Santa Catarina, sendo aprovado por maioria. Projeto de lei ordinária de número 44 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que acresce o parágrafo único do artigo 1º da Lei Ordinária Municipal de número 388 de 2021, de 5 de novembro de 2021, que dispõe sobre a recepção e encaminhamento de cidadãos cumpridores de prestações de serviço a comunidades encaminhados pela Central de Penas e Medidas Alternativas de Laguna, sendo aprovado por maioria. Projeto de lei complementar de número 29 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos da lei complementar de número 67 de 2018, de 26 de abril de 2018 e da outras providências, sendo aprovado por maioria em segunda votação. Projeto de lei de número 37 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos da lei ordinária de número 367, de 17 de maio de 2021,
e da outras providências. Aprovado por maioria em segunda votação. E não havendo mais matéria para discussão e deliberação sob a proteção de Deus, o presidente declarou encerrados os trabalhos da presente sessão, convocando a próxima sessão ordinária para o dia 29 de novembro, em seu horário regimental. Portanto, senhor presidente, senhores vereadores, esta foi a ata da 41ª sessão ordinária desta Casa Legislativa. Então, solicito ao senhor secretário Jairo Ronaldo Correia, do MDB, para que realize a chamada nominal dos senhores vereadores para verificação de presença. Gilberto Neves e Silva. Presente. Jairo Ronaldo Correia, presente. Jair Castro de Souza. Presente. João Batista de Medeiros. Presente. Leandro Francisco. Presente. Miguel da Silva. Presente. Rinaldo Rodrigues. Presente. Rosilene Faísca da Silva. Presente. E Thalita Santos Cornélio. Senhor secretário, a Thalita hoje não pode vir porque ela está em aula, né? Então ela não consegue sair, tá bom? Ok. Portanto, senhor presidente, com a falta justificada da vereadora Thalita pela nossa colega vereadora Rosilene Faísca da Silva, os demais novos colegas vereadores se encontram nesta Casa Legislativa. Então, dando continuidade com a falta justificada da vereadora Thalita, solicito ao primeiro secretário, Jairo Ronaldo Correia, para que realize a leitura do parecer do Tribunal de Contas de Santa Catarina quanto ao processo 20.001.09.640.45, relativo às contas do exercício de 2019, prestadas pelo prefeito municipal Luiz da Silva de Souza. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Secretaria-Geral. Assunto: prestação de contas do prefeito referente ao exercício 2019. Responsável: Deilson da Silva de Souza. Unidade gestora, Prefeitura Municipal de Pescaria Brava. O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, reunido nesta data, em sessão ordinária, com fulcro nos artigos 31º da Constituição Federal, de números 113 da Constituição do Estado e 1º e 50 da Lei Complementar Estadual de número 202 de 2000, tendo examinado e discutido a matéria, acolhe o relatório e a proposta do parecer prévio do relator, aprovando-os. Primeiro, emite parecer recomendando à Igreja Câmara Municipal de Pescaria Brava a rejeição das contas anuais do exercício 2019 do prefeito senhor Deilson da Silva de Souza, em razão da ocorrência das seguintes restrições. Primeiro, despesa com ações e serviços públicos da saúde no montante de R$ 2.052.864,60, representando 14,78% da receita com impostos, R$ 13.891.628,53. Quanto ao percentual mínimo a ser aplicado, 15%. Representaria gastos de ordem de R$ 2.083.743,23, configurando, portanto, a aplicação do menor montante de R$ 30.878.063, ou seja, 0,22% em descumprimento ao artigo 100º, o artigo de número 198 da Constituição Federal e o artigo 77 do ato de disposição de constitucionais transitórias. Segundo, despesa com manutenção e desenvolvimento da educação básica no valor de R$ 5.114.632,98, equivalente a 89,14%
menos que 95% dos recursos do Fundeb, gerando aplicação menor no valor de R$ 336.242,80, em descumprimento ao artigo 22º da Lei de número 11.494. Terceiro, não eliminação do percentual excedente da despesa com o pessoal do Poder Executivo, estando acima de 54% da receita corrente líquida desde o primeiro quadrimestre de 2016, prazo final para a eliminação do percentual excedente apurado no terceiro quadrimestre de 2014, considerando o PIB, primeiro a época do descumprimento, caracterizando o descumprimento ao disposto do artigo de número 23 da Lei Complementar de número 101 de 2000, recomendando ao Poder Executivo de Pescaria Brava que adote providências visando a correção das deficiências apontadas pelo órgão instrutivo a seguir identificadas e a prevenção de outras semelhantes. Primeiro, disponibilidades financeiras vinculadas. Fundo Especial do Petróleo, no valor de R$ 59.535,71, com indicativo de especificação de fonte no recurso ordinário quando deveriam estar registradas na fonte de recurso. Fundo Especial do Petróleo e transferências decorrentes de compensação financeira pela exploração de recursos naturais, conforme tabela de destinação da Receita Pública, aplicável no exercício 2019, é disponível no sistema de esfinge, captura, tabela de desacordo com o artigo 85 da Lei de número 4.320, artigo 8º, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal. Segundo, déficit financeiro do município, consolidado da ordem de R$ 5.841.939,08, resultando do déficit financeiro remanescente do exercício anterior, correspondendo a 21,83% da receita arrecadada do município no exercício em exame, em desacordo com os artigos 48º-B da Lei de número 4.320. Terceiro, despesa com o pessoal do Poder Executivo no valor de R$ 14.424.398,20, representado 56,16% da receita corrente líquida, no valor de R$ 25.683.221,40. Quanto ao percentual legal no máximo 54%, representaria gasto de ordem de R$ 13.868.939,56, configurando, portanto, gasto no maior de R$ 555.458,64, ou seja, 2,16% em descumprimento ao artigo 23º-B da Lei Complementar de número 101 de 2000, ressalvado o disposto no artigo 23 da citada lei. Despesas inscritas em restos a pagar e despesas registradas com DDO, os recursos do Fundeb do exercício em análise, sem disponibilidade financeira no valor de R$ 799.628,09, em desacordo com o artigo de número 85 da Lei de número 4.320. Quinto, realização de despesas no montante de R$ 570.962,52, de competência do exercício 2019 e não empenhadas na época própria, em desacordo com artigos 35º, segundo, de número 60 e de número 85 da Lei de número
4.320. Sexto, ausência de disponibilização em meios eletrônicos de acesso público no prazo estabelecido de informações pormenorizadas sobre o lançamento de receitas em descumprimento ao estabelecido no artigo 48º. Sétimo, reincidência no atraso de remessa de prestação de contas do prefeito, caracterizando afronta ao artigo 51º. Terceiro, recomendado à Prefeitura Municipal que adote medidas corretivas no tocante às ressalvas da aprovação da prestação de contas do Conselho Municipal de Saúde, a ausência de movimentação de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a ausência dos pareceres dos Conselhos Municipais de acompanhamento e controle social do Fundeb, de saúde, dos direitos da criança e do adolescente e da alimentação escolar. Quarto, recomenda à Câmara de Vereadores a anotação e acantamento pelo Poder Executivo das observações constantes no relatório do DGO. Recomenda ao município de Pescaria Brava que efetue adequações necessárias ao cumprimento de todos os aspectos de saúde e educação avaliados no presente exercício quanto às políticas públicas municipais. Segundo, após o trânsito em julgado, divulgue a prestação de contas em análise e o respectivo parecer prévio, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, conforme estabelece o artigo 48º da Lei Complementar número 101, de 2000. Sexto, determina a ciência do relatório o voto do relator ao diretor-geral de controle externo desta Casa, conforme considerações constantes da manifestação do relator e da conclusão do parecer do Ministério Público de Contas sobre o retorno de análise de questões que envolve o sistema de controle interno das apreciações de contas prestadas por prefeitos. Solicita à Igreja e Câmara de Vereadores que comunique a esta Corte de Contas resultado do julgamento das presentes contas anuais, conforme prescreve o artigo 59º da Lei Complementar de número 202 de 2000, com a remessa de cópia do ato respectivo e da ata da sessão em julgamento da Câmara. Determina a ciência deste parecer prévio, Câmara de Vereadores de Pescaria Brava, bem como do relatório e voto do relator, e do relatório DGO, de número 689, de 2020, que o fundamenta ao Conselho Municipal de Educação em cumprimento à ação estabelecida na portaria acerca da análise de cumprimento dos limites no ensino do Fundeb, dos pareceres do Conselho do Fundeb e alimentação escolar e do monitoramento da meta do Plano Nacional de Educação. Data da sessão de número 9, do dia 9 de 12 de 2000. Especificação do quórum, Adircélio de Moraes Ferreira Júnior. Enfim, representando o Ministério Público de Contas, Sibeli Farias, conselheiro substituto, presente, Gerson de Santos Sica, Kleber Muniz Gavi e Sabrina Nunes Gomes. Enfim, então, senhor presidente, senhores vereadores, este então é o relatório do parecer de contas do Tribunal de Contas de 2019 do prefeito municipal de Pescaria Brava. Então, foi só para a leitura do parecer do Tribunal de Contas das contas do exercício 2019 da Prefeitura Municipal de Pescaria Brava. Também já vai ser encaminhado ao prefeito o ofício onde dá o direito de defesa com prazo de 10 dias. E, em seguida, já vai ser também encaminhado
para as comissões depois da chegada da defesa do prefeito municipal. Então, não havendo mais nada a se tratar, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão extraordinária. Eu convoco a todos para a próxima sessão ordinária para o dia 6 de dezembro de 2021, às 19 horas, em seu horário regimental. Boa noite a todos.